Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias dessa quinta-feira. E no segundo dia de julgamento em que foram ouvidos os advogados de mais 4 réus do núcleo crucial da trama golpista, o advogado que representa o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, se destacou por sua contundência. Vamos ver. Neste segundo dia de julgamento, foram ouvidas as defesas de Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto, e com isso, encerraram as argumentações a favor dos réus no Supremo Tribunal Federal. Em contraposição às acusações da Procuradoria-Geral da República, o advogado Endrio Fernandes Farias, que representa o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, em uma firme explanação e sustentação oral no STF, ele trouxe novos elementos ao afirmar que Paulo Sérgio Nogueira teria atuado para impedir medidas antidemocráticas. Segundo a defesa, Nogueira tentou convencer Bolsonaro de desistir de qualquer medida de tentativa golpista. A defesa explicou à ministra Carmen Lúcia que seu cliente agiu para evitar medidas de exceção. Presidente, pois não, ministra Carmen. Andreu, pudesse apenas, doutor Andreu, fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigado. Advogado Endrio Farias também utilizou a delação de Mauro Cid como elemento de defesa, citando que seu cliente teria sofrido pressões para alterar relatórios sobre as urnas eletrônicas. Como parte da estratégia de defesa, o advogado mencionou que Nogueira como alvo de ataques nas redes sociais, o que, segundo ele, evidenciaria sua posição contrária a tentativas de ruptura institucional. Nogueira foi o único que compareceu pessoalmente ao STF no primeiro dia do julgamento, em uma tentativa de reafirmar sua postura de defesa da honra. O Senado aprovou um projeto que altera a lei da ficha limpa e muda prazos para inelegibilidade. O texto altera a regra para a contagem de prazo, permitindo que políticos cassados voltem antes à política. O texto seguirá para a sanção do presidente Lula. Com 50 votos favoráveis e 24 contrários, o Senado Federal aprovou uma proposta que altera a lei da ficha limpa e muda a contagem do tempo em que uma pessoa fica proibida de se candidatar às eleições, a chamada inelegibilidade. Esse prazo, atualmente, é de 8 anos, mas o momento em que for aplicado vai poder variar de acordo com o tipo de crime cometido. Em alguns casos, essa alteração pode reduzir o prazo. A proposta aguardava há 1 ano votação em plenário. Chegou a ser pautada pelo menos 5 vezes neste período, mas somente nesta semana houve consenso para aprovação. Na prática, a matéria reduz o tempo de punição para políticos cassados. Isso valerá para deputados, senadores, vereadores, governadores, prefeitos e seus vices. A mudança é que o prazo de 8 anos comece a contar a partir do momento da cassação e não depois do fim do mandato para o qual o político foi eleito e deveria cumprir. O projeto não altera a condição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030, por abuso de poder político. Isso porque, neste caso específico, o texto mantém válida a regra atual. Pela proposta, a pessoa condenada por abuso do poder econômico ou político não pode disputar eleições por 8 anos, que serão contados a partir da data da eleição na qual ela cometeu o crime. Apesar de mexer na redação, o texto não muda a jurisprudência já aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que define que o período conta a partir do dia da eleição e termina no dia de igual número no 8º ano seguinte. A proposta conserva a norma aplicada hoje para crimes hediondos, lavagem de dinheiro, aqueles praticados por organização criminosa e outros. Para estes delitos, o condenado na justiça fica inelegível desde a sentença até 8 anos após o cumprimento de toda a pena imposta. E olha só, em Washington, o presidente americano Donald Trump evitou uma mensagem direta ao colega russo Vladimir Putin, mas deixou no ar um aviso. Se as decisões do líder do Kremlin não agradarem aos Estados Unidos, haverá consequências. O presidente americano Donald Trump recebeu o colega polonês Karol Nawrocki nesta quarta-feira em Washington, capital dos Estados Unidos. Questionado no Salão Oval da Casa Branca se soldados americanos seguirão lotados na Polônia, o republicano afirmou que poderia enviar mais tropas para o país, que faz fronteira tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. Sim, estamos muito felizes. Se necessário, iremos colocar mais lá, se eles quiserem.
Mas eles já querem há muito tempo ter uma presença maior. Temos alguns países que têm mais, não muitos, mas não, eles ficarão na Polônia. Estamos muito alinhados com a Polônia. Ao lado de Nawrocki, um historiador nacionalista e apoiador fervoroso de Trump, o presidente americano falou que pretende conversar com o colega russo Vladimir Putin nos próximos dias, para saber exatamente o que está acontecendo. Eu não tenho uma mensagem para o presidente Putin. Ele sabe qual é a minha posição e ele tomará uma decisão de uma forma ou de outra. Seja qual for a sua decisão, ficaremos felizes ou infelizes. E se ficarmos infelizes, vocês verão coisas acontecerem. A Polônia, membro-chave da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da União Europeia, tem apoiado firmemente a Ucrânia desde a invasão russa, em 2022, e é um país de trânsito vital para suprimentos militares e ajuda humanitária, além de abrigar milhares de tropas americanas. Mas assim como Trump, Nawrocki se opôs ao desejo de Kiev de se unir à OTAN. E essa edição fica por aqui. Às 14 horas você acompanha mais notícias ao vivo. Até lá!